Olá, boa noite, amigos, boa noite a todos. É um prazer estar junto com vocês, é um prazer esse início de programa dessa nova temporada, desse novo ciclo. Agradeço muito a Deus e a Jesus essa oportunidade de estarmos presentes aqui na TV Web Rádio Esperança, junto com o pessoal do IDEAC e diversos amigos novos, e trazendo também diversas pessoas, diversos amigos, já que nos acompanham de outros programas da Rádio Fraternidade Espírita. É um grande prazer a gente estar inaugurando essa transmissão nesta data de dia 16 de setembro, uma data marcante em que nós vamos começar o início de um novo trabalho cujo patrono é Kai Barchutel, o cujo patrono está nos assessorando para que uma de suas obras seja lida, seja estudada e seja contemplada com diversos convidados, diversas pessoas que constarão em nossos programas, cuja frequência será semanal. A frequência será às quartas-feiras, das 20 às 21 horas, no acompanhamento das nossas coligadas, nossas co-irmãs, estarão também transmitindo ao vivo. Meu nome é Walter Bonaparte e estarei com vocês fazendo o melhor que a nossa espiritualidade possa nos trazer. Agradeço muito a equipe que nos assessora e a gente vai começar esse programa com bastante calor humano, bastante alegria, bastante paz, desejando a todos uma bela noite e um bom meio de semana, porque hoje já é quarta-feira. E dessa maneira, a gente vai chamar nosso primeiro convidado de hoje, e sabendo que todo o pessoal vai estar acompanhando essa transmissão, assim como diversas outras que nós faremos no livro, sempre baseada no livro, nesse ciclo de bate-papo que teremos às quartas-feiras próximas, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Então, esse livro vai ser amplamente debatido, vamos discutir com diversas pessoas, aí será uma interatividade muito grande, e teremos diversos convidados baseados no seu conhecimento e também nas intuições de que receberemos ao longo do programa. Tenho certeza que isso acontecerá. Muito satisfeito realmente de estar aqui. É um grande desafio, é um novo desafio para que a gente possa trazer conhecimento e dentro dessa obra que a finalidade proposta qual é? É o resgate dos ensinamentos de Jesus, né? Então, se o nosso evangelho é o nosso código moral de conduta, nosso código de respeito ao próximo, nosso código de prática do amor, então, dentro da doutrina espírita, sabendo que nos tratamos de um espírito imortal, estamos de passagem, esses preceitos eles têm que ser praticados. A nossa escola é a nossa encarnação. E a melhor encarnação é essa é que a gente precisa realmente estar ligado nela, porque não adianta pensar nas outras. As de trás já foram, o que aconteceu, aconteceu, o que conta é agora. Agora é o momento do resgate. E as da frente também não contam, porque elas contam a partir do momento dos nossos atos presentes. Aquilo que a gente faz no dia a dia, nosso relacionamento com a nossa família, nosso relacionamento no nosso trabalho, nas nossas uniões, e principalmente o nosso relacionamento com nós mesmos. Por quê? Porque se não nos conhecemos profundamente, como podemos atuar de outra maneira? Eu preciso saber como eu atuo, como eu reajo como seres que somos ainda em evolução. Precisamos saber quais são nossas reações. Essas reações são muitas vezes previsíveis e a gente precisa trabalhar um pouquinho elas com esses conceitos que vão encaixando peça por peça, devagarzinho. Então, você que está nos ouvindo, você que vai nos ouvir depois na gravação, o que eu peço é que sempre que ouçam um conceito, tentem assimilar e traga para a sua própria vida. A gente sabe que a situação para todos se apresenta de uma maneira difícil sempre, mas a dificuldade dentro das crises é que nos trazem as oportunidades. Então, o que eu peço para vocês é uma atenção ao que é falado e uma introspecção. Então, à medida que aquele conceito fala, será que isso coube para mim? Será que isso foi para mim? Será que eu já ultrapassei essa fase? Será que esse ensinamento dessa parábola que Jesus disse ao seu povo da época, eu já consegui assimilar e praticar isso? Ou será que eu ainda estou longe e estou aprendendo agora, né? Então, esse será um exercício de prática, um exercício realmente de trabalho mental, de trabalho amoroso, de entrega. Não adianta a gente ficar ouvindo os ensinamentos do Evangelho se não for uma entrega, se a gente não estiver predisposto a mudanças.
Então, é isso que eu peço para vocês ao longo dessa série de programas, teremos vários, a gente pretende abordar todo o livro, um livro muito bonito. Depois aqui o nosso amigo vai colocar, o Júnior vai colocar para a gente o link para quem quiser, por acaso, adquirir. A gente vai tratar, essa é a 26ª edição. Esse livro foi escrito em 1926, por Caibar Schutel, e a gente vai lidar aqui nessa edição de 2018, que não é muito diferente das outras. Tem o link para que as pessoas que quiserem comprar encontrem em PDF também para acompanhar cada parábola que a gente for falando, porque realmente, pessoal, a gente vai ter bastante conversa, viu? Porque, olha, tem muita coisa aqui, ó. Então, a gente vai ter bastante bate-papo. A gente agradece a Ana Rita, que está presente, as outras pessoas estão se manifestando, né? Pessoas que nos acompanhavam aí por outra plataforma, e a rede que nos deu guarida e foi muito bom, e estamos aqui agora. Então, vamos, sem mais delongas, vamos bater um papo com o nosso amigo que está presente hoje, um deles, que vai se apresentar o próprio, um amigo do coração, um amigo que é muito importante para mim e que eu posso revelar para vocês aqui que foi uma das pessoas que me deu uma força para o meu livro, depois a gente fala disso também, e que escreveu o prefácio do livro Almas, nosso amigo Orson P.T. Carrara, e que, por coincidência ou não, é da mesma terra de Caibar, né? Não sei se é coincidência, né? Mas ele também é de Matão. Acho que essas pessoas iluminadas são... O Matão é bastante rico, e o Orson é uma delas que vai agora nos brindar com algum bate-papo a respeito tanto do propósito e da proposta de trabalho do programa, quanto a respeito do livro do que nós vamos tratar, e a importância dele. Um abraço para o Renato Mandu, para as pessoas que estão se manifestando. Orson, boa noite e obrigado pela sua presença, obrigado pela disponibilidade, que a gente sabe que o EAC aí de Matão está aí perto, você vai falar para a gente um pouquinho também o que se trata o EAC, então fique à vontade. Obrigado, viu? Boa noite. Boa noite, Walter. É uma emoção muito grande ouvir você falar com tanto ardor, com tanto entusiasmo de uma obra clássica da literatura mediúnica, da literatura espírita propriamente dita, né? Não deixa de ser mediúnica também, embora ele tenha escrito quando encarnado, dada a inspiração que esse espírito conquistou e usou, dada a sua nobreza moral, né? Boa noite a todos os amigos, é uma satisfação muito grande. Walter foi um desses amigos queridos que a vida nos encaminhou e nos tornamos muito amigos mesmo, conversamos sempre, tem acompanhado toda a trajetória, a Rede de Fraternidade Espírita, que durante tantos meses esteve no ar aí, apresentando reflexões variadas, agora hoje inaugurando um novo ciclo e estreando com esta obra clássica de Caibar Schutel, o best-seller da editora, o livro talvez mais procurado, mais vendido, mais comentado da Lavra de Caibar Schutel. E Walter, nós estamos em setembro é o mês que nasceu Caibar Schutel, lá no dia 22, em 1868, são 152 anos. E Caibar Schutel influenciou toda uma geração de espíritas pelo seu exemplo, pela sua conduta, pela sua coragem, numa época de muita ignorância e de muitas restrições de todos os tipos, inclusive materiais. Não tinha nenhuma das facilidades que nós temos hoje de comunicação, no entanto, foi um comunicador por excelência. Então, é uma honra muito grande, né? Quando o Walter me liga e diz da sua proposta, da escolha da obra, imediatamente já liguei meu pensamento a companheiros muito queridos que se aprofundam nos conhecimentos evangélicos e têm muito a oferecer a todos nós com um programa como esse, específico, num ciclo que vai estudar a obra toda, em que o nosso Caibar Schutel, com a sua inspiração, com a sua grandeza de coração, estuda as parábolas, estuda os ensinos, acrescentando os seus comentários tão judiciosos, a sua sabedoria até. Caibar Schutel tem muito conteúdo, Walter. Então, ele influenciou toda uma geração de espíritas, como disse, e deixou um legado de luzes para todos nós. É uma alegria, eu quero cumprimentá-lo, cumprimentar a todos os companheiros. Eu vi aqui a presença do nosso querido Gutenberg, nosso amigo comum, nosso inesquecível amigo Gutenberg, meu abraço para você. Você é uma criatura que está sempre no nosso coração, pelo seu próprio jeito de ser. Então, nós nos sentimos muito felizes. E, naturalmente, Walter, que nos próximos programas nós teremos oportunidade, eu mesmo estarei aqui na semana que vem, e nas outras semanas,
Estudando a obra, muitos companheiros trarão fabulosas considerações sobre esta obra-prima da literatura espírita no Brasil, Parábolas e Ensinos de Jesus. Os caminhos propostos por Jesus são insubstituíveis, são sólidos. E Caio-Barchútio, como tantos outros, também percebeu isso e publicou essa obra memorável. Então, a nossa alegria, Walter, por essa oportunidade. Orson, muito obrigado mesmo pelas palavras e que esse programa realmente seja bastante proveitoso e que as pessoas que possam ouvi-lo e participar realmente tenham bastante boas sensações, boas intuições, que toque o coração. Agora, me diga uma coisa, dentro do que existem de programas e de outras emissões, qual você acha que é a importância de mais um programa que trata a respeito dessa obra, uma obra clássica? Você acha que é importante que ela seja replicada em outras redes? Isso mesmo de maneira contemporânea, isso nos acrescenta? Muito, Walter, porque esta é uma obra de grande conteúdo, de grande profundidade. Como eu disse na nossa fala anterior, ela é um best-seller da editora. É o livro mais vendido de Caio Barchútio, que foi um escritor de muito talento. E esta obra, ela tem a capacidade de adentrar o coração dos seus leitores, pela emoção, pelo raciocínio do seu autor, pela inspiração ali constante. Então, existem hoje realmente muitas lives, muitos comentários, existem estudos do Evangelho, existe aí os grupos do NEP, que se distribuem pelo Brasil todo, estudando trechos do Evangelho, mas essa obra ela é específica. Ela é uma obra genuinamente específica, direcionada de um grande autor, de um autor conhecido, de um autor sólido, de um autor que é onde você vai encontrar realmente fundamentos bem elaborados para estudar. Então, esta é uma oportunidade valiosa, porque embora essa obra seja obra cultivada em Evangelho no Lar, em muitas residências, continuamente estudados os seus capítulos, uma oportunidade de estudo dos seus capítulos seguidamente. Existem capítulos que eu não tenho dúvida, vai exigir mais de um programa. Tamanha a abrangência que estes capítulos poderão ensejar. Outros poderão ser perfeitamente enquadrados, a maioria deles, num programa só. Mas, quando nós pensamos na grandeza e na profundidade da abordagem de nosso Caio Barchútel, nós vamos perceber a importância de manter essa chama acesa, essa luz que ilumina os caminhos. Por isso eu vejo não como uma live a mais, eu vejo como uma live especial, como uma live que realmente vai acrescentar muito àqueles que puderem acompanhar e terem um roteiro de estudo semanal. Eu vejo isso como um privilégio para o movimento espírita. Eu acredito que realmente essas transmissões, elas podem até ser utilizadas por muitas famílias, visto a dificuldade que se tem de se fazer um evangelho no lar, pela disciplina, pelo tempo e pela dedicação, a gente compreende que a vida contemporânea é difícil de que a gente consiga administrar. Então, talvez esse programa, eu desejo muito que as pessoas possam fazer com que na quarta-feira, às quartas-feiras, às 20 horas, sejam o seu estudo. Aqueles que não puderem frequentar outros momentos, que possam fazer desse tempo um estudo do seu evangelho no lar. Porque a gente sabe que a importância e a energia que nos ronda e a egrégora positiva e o amor que ronda a família quando fazemos um evangelho no lar é uma coisa muito potente, né? E a gente sabe, como dizia o seu Adolfo, lá de Sacramento, a gente cita ele muito na casinha, né, de Eurípides Barçanufo de Pinda, com Jesus é diferente, né? Então, se com Jesus é diferente, o livro tratando dos ensinos e das parábolas de Jesus, ou seja, é o próprio mestre dentro de casa. Então, é isso que eu gostaria que fosse sentido pelas pessoas, né? Eu penso até que todos nós que aqui estamos, enquanto você falava isso, já está mexendo aqui dentro de mim, né? Para que nós duplicássemos isso a ponto de oferecer ao Brasil espírita este horário do Evangelho no Lar para as pessoas que desejarem. Porque realmente será uma oportunidade valiosa de elevação do sentimento, de compreensão dos ensinos de Jesus, de aprofundamento na moralidade cristã. É uma oportunidade que não pode ser dispensada. Nós podemos ser duplicadores dessa ideia e dessa iniciativa. Sem dúvida, é uma boa iniciativa
e depende daqui de todos aqueles que assistem ao programa e fazerem a sua propaganda e mandarem e se organizarem nos lares e para os amigos e familiares, porque a gente tem certeza que o amparo espiritual vai estar todo em torno da gente. Esse programa com certeza vai receber com um caibar no leme, vamos dizer assim, né? E Jesus nos guardando, vai ser um programa realmente que os convidados vão trazer muita luz, e ao abrir as páginas do livro, a gente tem certeza que, como aquela foto que a gente já viu de algumas editoras, em que você abre o livro e aquela luz vai saindo de dentro das páginas do livro. É isso que eu enxergo desse estudo, que seja um estudo iluminado e que nós possamos ser apenas uma ferramenta que traga essa iluminação para as pessoas e o coração delas. É isso mesmo, Walter, é exatamente isso. E você se referiu a Matão. Eu não sou matonense, eu moro aqui há 20 anos e aprendemos a amar essa cidade. Moramos aqui, os filhos todos se casaram com matonenses e estamos aqui morando há 20 anos, né? E Matão realmente foi a cidade onde elaborou o Caio Barchuti, onde ele morou, onde ele dedicou a sua vida, o seu pensamento, os seus esforços, etc. Então, como dissemos no nosso início, ele deixou um grande legado, a ponto de a editora que ele fundou ter inaugurado um memorial, que realmente é um memorial muito bem organizado, bonito de ser visitado, etc. E entre os itens desse legado está o encontro anual Caio Barchuti, que acontece neste final de semana. É Exatamente. resultado deste legado, Walter. É um evento grande, está no 10º ano. O Walter e o Guto já estiveram aqui, o Guto mais vezes que o nosso Walter, mas ambos conhecem a estrutura do evento, que é gigante, e este ano não vai poder ser presencial, será totalmente online, gratuito, qualquer pessoa vai poder acessar. E nós vamos divulgar os links a partir de amanhã, possivelmente, porque cada sala terá o seu próprio link. Haverá palestras simultâneas, estudos simultâneos, haverá atividade para criança, para jovem. Então, esses links serão divulgados ainda no decorrer desta semana. De forma que o evento vai trazer grandes benefícios e não vai haver palestra, vai ser roda de conversa. O próprio Walter é um dos nossos convidados. Vai atuar ao lado de outra médica, a doutora Karina Rafael, de Marília, e ambos vão falar sobre enfermidades físicas e espirituais. É uma das salas. Vocês poderão conhecer a sequência do programa acessando o site do Instituto caibarchutel.org, www.institutocaibarchutel.org, onde está a programação. Eu sugiro que as pessoas possam curtir a página do Facebook do Instituto Caio Barchuti, onde será transmitido o evento. Mas também a rede Amigo Espírita, que vai gerar todo o programa, também transmitirá. Quer dizer, não vai ter dificuldade das pessoas localizarem a transmissão. Orson, fala um pouquinho para a gente como que começou o primeiro EAC, qual foi a motivação, como que ele se tornou essa potência que é hoje, que o ano passado, o ano retrasado, quando eu tive com vocês, tinha cerca de 900 inscritos lá no clube, né? Exatamente. O EAC, ele é fruto do encontro Chico Xavier, que acontecia em Guaxupé, Minas Gerais, dirigido pelo nosso saudoso Ismael Batista, um grande amigo, dedicado espírita, e que fundou lá em Santa Cruz do Rio Pardo, e depois transferiu para Santa Cruz, não, São José do Rio Pardo, e depois transferiu para Guaxupé, que são cidades próximas, 40 quilômetros apenas. E eu e a Ismael somos muito amigos. Ele desencarnou há 2 anos, somos muito amigos, e ele sugeriu que fizéssemos um evento aqui desse porte, considerando a figura de Caio Barchuti. A ideia foi amadurecendo, e num retorno de fretamento de ônibus, porque nós acompanhamos o evento de Guaxupé durante 10 anos, nós fomos em caravana para lá, sempre fomos. E num dos retornos, no fundo do ônibus, no corredor do ônibus, decidiu-se pelo início do EAC, cuja primeira edição aconteceu em 2011. De lá para cá, ele vem num crescente sólido, num crescente de quantidade e de qualidade. E hoje, Walter, eu posso confessar para você, a sensação já vem desde 2017, 18 aproximadamente, que o EAC já não nos pertence. A gente é mero instrumento, as coisas vão acontecendo naturalmente. É claro que a gente toma providências, mas a gente percebe a direção que não é nossa.
Nós somos apenas os instrumentos para coordenar as providências. Mas vai acontecendo assim que espanta, é uma coisa que espanta, apesar da gente saber de tudo isso. Então ele está aí no seu 10º ano, e eu acho que esse ano nós vamos ter maior abrangência do que o outro, que tinha 1.000 pessoas o ano passado, por exemplo. Eu acho que nós vamos abranger mais, porque vai alcançar internacionalmente também, considerando as facilidades virtuais da atualidade, né? O ano passado, tudo bem, ele era transmitido, mas não com a força com que ele vai ser transmitido esse ano. É impressionante, é uma coisa que impressiona. Exato, exatamente o que eu ia comentar, a sua impressão a respeito desse novo tempo, a respeito de termos as lives, do acesso às plataformas. A gente não vai mais ter necessidade, muitas vezes, de palestras presenciais, necessariamente, né? Obviamente que o calor humano, o abraço, o beijo, a gente sabe que é uma delícia encontrar os amigos, nos faz falta esse carinho do toque, né? Mas a gente sabe que também, por outro lado, é muito difícil alguém se deslocar de Matão para Campos dos Goytacazes, entendeu? Para falar para as pessoas lá. Então a gente sabe que vai facilitar. Como é que ficou essa experiência sua de uma maneira tão rápida? Aconteceu? Antes da gente chamar o nosso amigo Davi Lisenberg, que já está presente aí nos esperando, como que aconteceu dentro da sua cabeça, do seu coração, essa mudança para que isso ocorra inteiramente de maneira virtual e não apenas uma transmissão de algo que acontece presencial? Passa um pouquinho dessa sensação para a gente, para um programa, um evento desse tamanho. Olha, Walter, quando antes da pandemia, presencialmente, eu viajava praticamente todas as noites. Eu viajei o Brasil todo. Eu acho que faltam 3 estados apenas que eu não fui. Eu já viajei o Brasil todo fazendo palestras. E os deslocamentos, que são onerosos, cobertos pelas pessoas que convidam, porque não há bolso que aguente viagens praticamente diárias, os deslocamentos são onerosos e cansativos. Você viaja para falar em São Paulo, de Matão para falar na capital de São Paulo, você leva 5 horas de ônibus, mais 1 hora de marginal e mais 1 hora para chegar no centro. Quer dizer, são 7 horas de deslocamento para você fazer uma palestra de 1 hora. E depois retornar mais 7 horas, chegar na alta madrugada em casa. Quer dizer, eu fiquei surpreendido ao constatar que meu tempo multiplicou-se agora com a ausência do deslocamento. Eu estou produzindo muito mais do que antes eu produzia, considerando o tempo dedicado ao deslocamento. Então foi uma experiência muito positiva, mas eu vejo hoje, Walter, que passada a pandemia e voltado o convívio social mais intenso, eu não digo que vai desaparecer as visitas presenciais, mas eu acho que vai reduzir bastante, porque há uma facilidade. Nós estamos fazendo um evento em Matão esse fim de semana com 30 palestrantes, Walter, com 30. Você imagine a logística e o custo para deslocamento de 30 palestrantes de vários estados brasileiros que não vão sair nem da sua casa. E todos nós poderemos, no Brasil inteiro, ouvi-los, assisti-los, debater com eles. Quer dizer, a experiência virtual, na minha cabeça, na minha visão, no meu ponto de vista, foi altamente positiva. E eu pretendo continuar usando isso. Pretendo continuar me valendo dessa possibilidade, porque a gente produz muito mais. Muito bom, sem dúvida, o contato físico não vai acabar, mas a gente vai poder otimizar muito os palestrantes, as pessoas que têm conhecimento e têm experiência, para que possam falar em outros estados, outras cidades, porque realmente a diferença é muito grande, né? A gente espera que passe logo. O próprio EAC, nós acreditamos que no próximo ano ele deva misturar as duas opções, presencial e virtual. Nós vamos, sem dúvida, vai modificar toda a estrutura novamente. É verdade, mexeu toda, é o que eu disse no início, que toda crise é oportunidade de crescimento, né? Então a gente sabe que nesses momentos a gente se reinventa e por que não os eventos também se reinventam e as pessoas acabam adquirindo novos hábitos, né? Então, Orson, muito obrigado pela sua presença. Para quem entrou agora, o Orson é um amigo querido e todos conhecem, apenas para relembrar que não é um matonense, mas é um matonense de coração, da mesma terra de Caibar, que também não era matonense, mas adotou o Matão como coração. O Davi vai nos contar depois um pouco da história, né, de Caibar. E também para quem entrou agora há pouco tempo, a gente agradece a presença, e essa transmissão será feita às quartas-feiras, regularmente,
às 20 horas, e a abordagem será do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, escrito ainda em vida, em 1926, por Kai Bar Schutel. Então, essa é a proposta do nosso trabalho, seguir com os pensamentos e as explicações do mestre, seguidas dos comentários do próprio Kai Bar e, em seguida, os nossos convidados. Orson, nós vamos admitir agora o Davi, que vai nos dar seu boa noite, e deixamos você livre para ouvir o boa noite do Davi. Sabemos que você tem compromisso, e fique à vontade até a hora que você puder participar com a gente. É um grande prazer. Obrigado. Olha, muito obrigado. E o Davi também não é matonense, é muito interessante isso. Mas olha, vocês têm aqui na sala agora, eu considero um dos maiores estudiosos da história de Cabarchuto. Vocês estão premiados com essa personalidade que nós admiramos muitíssimo. Boa noite, Davi, bem-vindo. Boa noite, Orson, obrigado pelas palavras motivadoras, sempre um desafio, né? Boa noite, Walter, boa noite, amigos, internautas, boa noite a todos que estão nos assistindo. Primeiro, agradecer pela oportunidade, agradecer pelas palavras. Então, eu sou paulistano, sou da Moca, mas como estavam falando, Kai Bar veio do Rio de Janeiro, ele é do mundo, então, todos aqueles que são do mundo, né, de todos os cantos, né, com uma alegria muito grande, nós estamos vendo várias pessoas se interessando em conhecer a história desse grande homem. Por isso, hoje, para a gente iniciar esse trabalho, Walter, que a gente, assim, elogia muito, agradece muito, e a gente vê a seriedade, o carinho, a honestidade com que você está iniciando, né, querendo trazer um pouco da vida de Kai Bar, né? Vocês vão estudar um livro sério, daquele que foi fiel a Allan Kardec, fiel a Jesus. Vocês não, nós, né? Nós vamos estudar, né? Você vai estar presente também. Muito bem, mas então é muito importante a gente saber quem está por trás dessa escrita, né? Então hoje vamos contar uma história com o tempo possível, depois você me sinaliza quanto tempo a gente vai ter para conversar, e depois teremos outras oportunidades, porque é importante a gente estudar, lógico, mas conhecer um pouco dos exemplos da vida daqueles que prepararam o caminho para o que se tem hoje. Se nós temos um movimento espírita vigoroso, nós devemos muito a essas pessoas como Kai Bar Schutel, que trouxe com tanta força, com tanta coragem, honestidade, e que hoje a gente precisa relembrar para a gente poder continuar nessa jornada tão desafiadora, né? Verdade, é isso mesmo, Davi. Orson, fique à vontade, obrigado, você está liberado para nos deixar para o seu próximo compromisso. Esperamos você, já anunciando que na quarta-feira que vem o Orson vai estar conosco novamente, às 20 horas, falando muito mais coisas a respeito da obra. E será o início. E no próximo programa a gente ainda vai falar com uma introdução a respeito da didática de Jesus, por que Jesus falava daquela maneira, de que maneira ele falava, o que aquilo significava, como seria isso traduzido para hoje, né? Porque os tempos são outros, a linguagem é outra, o idioma é outro, mas os princípios são os mesmos. Orson, muito obrigado, viu? Obrigado. Você precisa me remover aí, né? Boa noite, então. Boa noite. Davi, muito obrigado pela presença, uma pessoa querida, uma pessoa de muito conhecimento que se interessa pela vida do nosso hoje patrono do programa, né? Que Kai Bar esteja conosco e ao lado dos nossos mentores todos, e com certeza estar junto com você, porque o tempo que você estudou a vida dele, o que você conhece da vida dele, não é uma coisa à toa, talvez até você tenha sido um companheiro aí de memórias de Kai Bar do século XIX, né? Tenha feito algumas coisas juntos, por que não, né? Agora, Davi, me diga uma coisa, com relação ao estudo de diversos autores brasileiros, a gente tem, às vezes, um certo tendencionismo, antes de você começar na sua apresentação, por que existem determinados lugares, por exemplo, em que determinados espíritos iluminados ou autores que escrevem essas maravilhosas psicografias não entram, por exemplo? Existe alguma coisa que você pode dizer para a gente a respeito disso? E o que a gente pode fazer para levar autores como Kai Bar para os lugares em que ele não é lido, não é conhecido sequer? Você tocou um ponto assim bastante importante. Hoje nós vivemos num mundo em que existem tantos recursos, né? Temos internet, temos rádio, temos televisão,
temos o WhatsApp, e a responsabilidade é muito grande. Então, quando a gente fala em divulgação do espiritismo, a gente realmente precisa ter um cuidado muito grande. Como hoje a gente está falando, nós vamos falar de Caibar Schutel, que utilizou todos os recursos que ele tinha à época para poder trazer informações sobre o espiritismo. Hoje nós vivemos esse desafio de diversidade, tanta gente buscando espiritualidade das formas mais diversas, e a gente tem na casa espírita, naqueles que estudam em profundidade, estudam com correção, né, as obras de Allan Kardec, podem trazer um conteúdo bastante interessante, porque a gente não estuda só para conhecer, a gente estuda para aumentar a nossa cultura, melhorar o nosso comportamento, aumentar o nosso autoconhecimento. Então, muitas pessoas, inclusive, que atuam na área de mediunidade, têm também uma responsabilidade muito grande, porque não são todos os médios que também vão trazer as melhores informações. Então, como Allan Kardec sugere, propõe muito bem, a gente tem que ter o bom senso de a gente avaliar tudo que a gente lê, para a gente poder seguir um caminho de segurança. Entendi. Existem uma farta literatura dentro da doutrina espírita, mas que tem que ser separado o joio do trigo, né? Então, já citando uma das parábolas, a gente precisa ter essa separação, e muitas vezes nós não sabemos, de maneira autônoma, sozinhos fazer isso. Precisamos de algumas dicas. Então, talvez esse programa seja uma primeira finalidade, uma grande dica, que é um grande autor, que é um espírito iluminado, que nos trouxe muita informação, e esse livro é uma grande dica para ser estudado, correto? Então, deixa a palavra com você, então. Tá bem, muito bem. Então, nós estamos aqui, então, com a proposta de falarmos um pouco sobre a biografia de Caibar Schutel. Eu vou perguntar, Walter, o tempo que nós temos disponível para eu poder controlar, que eu trouxe algumas imagens para quem estiver acompanhando puder ter um enriquecimento maior com essas informações que nós vamos passar, né? Davi, a programação do nosso transmissão são cerca de 60 minutos. Então, certo. São 8h30, a gente tem meia hora, se você achar que é suficiente, ou até um pouquinho mais. Tem meia hora. Não, eu vou procurar falar em meia hora. Para a gente falar na vida de um homem como Caibar, nós precisaríamos de mais tempo, por isso até nos predispusemos, né, Walter? Se precisarmos uma outra oportunidade, entrarmos mais em detalhes, porque é interessante a gente conhecer a vida de Caibar. Então, eu vou iniciar, nós vamos então agora passar para a tela que eu trouxe para a gente exibir, né? Nós temos aqui um quadro, uma foto, né, de Caibar Schutel, que nasceu em 1868 e faleceu em 1938. Essa é a capa no início, né, no caso, meu TCC, que gerou um livro, o imortal Caibar Schutel, por isso que a gente acabou se aprofundando tanto na vida de Caibar. Mas, enfim, vamos seguindo. A vida de Caibar Schutel começa em 1868, aqui eu estou apresentando um esquema para o internauta entender a família de Caibar, né? Então, esse quadro que vocês estão vendo é a dona Rita Carolina Tavares Schutel e o pai de Caibar, Antero de Souza Schutel. Caibar, ele teve 3 irmãzinhas que o antecederam, que faleceram ainda bebês. Depois veio Caibar Schutel, em 1868, e depois de Caibar, no nascimento de Caibar, em 1877, nasceu Antero, que também morreu ainda criança. Caibar Schutel nasceu no Rio de Janeiro, em 1868, e já passando para um pouco mais à frente na sua infância, em 1877, quando Caibar Schutel tinha 8 anos, ele perdeu seus pais muito cedo, aí alguns recortes dos jornais da época, né, com a imagem de seu pai. Ele era agente de leilão, e ele ganhava bastante dinheiro, mas, infelizmente, ele seguiu para um caminho de vícios, ele frequentava cassinos, e ele acabou
desencarnando com um pouco mais de 30 anos, né, vítima de congestão do fígado, né, e naquele mesmo ano de 1877, em setembro, a sua mãe também falece, a dona Rita Carolina. Com 34 anos de idade, ela tinha dado à luz ao pequeno Antero e teve o problema de febre puerperal, também desencarnou. Então, Caibar Schutel perdeu seus pais muito cedo, com 9 anos de idade, e nesse período, lá no Rio de Janeiro, ele ficou aos cuidados do seu avô. Essa é uma única imagem que temos de Caibar Schutel ainda pequeno, e uma frase que ele dizia com muita frequência e que ficou guardado no seu coração como um exemplo de vida. Uma frase que a sua mãe dizia um pouco antes de morrer. Ela dizia assim: eu quero que você seja assim toda a sua vida, sempre bem alinhado e sem nunca dormir antes de limpar os sapatos para o dia seguinte. Isso, para quem viu as poucas imagens, as poucas fotos que vemos de Caibar Schutel, ele sempre muito elegante, muito bem arrumado. Aqui em Matão tem uma poeira enorme, naquela época, então, tantos anos atrás, era um lugar difícil, e ele andava todo alinhado, né? E a gente sempre fala, uma pessoa com a humildade de Caibar, né? Para ser humilde, a gente não precisa andar desarrumado. Então, ele era um exemplo de humildade, mas que ele sabia se cuidar seguindo o exemplo de sua mãe, de ser sempre organizado, ser asseado, né? Então, muito bem. Como ele era órfão, muito pequeno ainda, ele ficou aos cuidados do seu avô, Dr. Henrique Schutel, um suíço, que ele veio para o Brasil por volta de 1830, ele veio colonizar umas terras no sul, lá em Santa Catarina, lá onde hoje é Florianópolis, ali onde Henrique Schutel iniciou a colonização. Como ele era médico, um pouco depois ele veio morar na capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, e como seu neto estava desamparado, ele matriculou o pequeno Caibar Schutel no Colégio Dom Pedro II, que é o primeiro colégio do Brasil, e que Dom Pedro certamente tinha uma predileção enorme, né? Ele acompanhava os exames, ia nas missas, nos eventos do Colégio Dom Pedro II, então certamente Caibar Schutel, o pequeno Caibar, encontrou com o imperador Pedro II, que tem uma missão e um amor pela educação que dá gosto da gente ver. Só que ele começou a estudar no Colégio Dom Pedro II e ele saiu no segundo ano, né, o registro é que ele saiu no segundo ano, que ele não se adaptou. Às vezes a pessoa, quando é muito inteligente, muito além do seu tempo, ela não se adapta com os métodos de ensino. E ele saiu do Colégio Dom Pedro II e foi trabalhar, também por intermédio do seu avô, Henrique Schutel, trabalhar na droga Granado, que ainda até hoje existe, né, a Granado que faz perfumes e tudo mais. Naquela época, o senhor Granado, né, veio de Portugal com várias fórmulas de medicamentos e adaptou a vegetação, produzindo muitos remédios, muitos produtos medicinais baseado em toda essa técnica que ele trouxe lá de Portugal. Então, a droga Granado foi onde Caibar iniciou como prático de farmácia. No ano de 1885, Caibar Schutel já era um jovem de 17 anos, e aí a gente mostra uma notícia, né, que o jornal que trazia todas as informações, e é isso que a gente conseguiu trazer de comprovações, né, temos o anúncio da morte do Dr. Henrique Schutel, né, com 80 anos, de marasmo senil, e Caibar, sozinho, sem ter mais os seus familiares, ele resolve sair do Rio de Janeiro quando ele se transfere para o estado de São Paulo, pelos estudos, pelas biografias que nós temos de Caibar, nós temos conhecimento de que Caibar Schutel esteve em Piracicaba, ele trabalhou em farmácia em Piracicaba, em Itápolis também, onde ele iniciou uma farmácia lá,
trabalhou também em Araraquara para o senhor João Batista Raia, que é da família que hoje administra a droga Raia. Portanto, ele se aprofundou na prática de farmácia, virou um excelente profissional, e temos aí em 1892, já chegando já no século XX, 1892 ele estava em Araraquara, né, como dissemos. Depois, em 1896, ele se transfere para a cidade de Matão, que era um distrito de Araraquara, também abre uma farmácia, e como farmacêutico, ele tinha uma influência muito grande. O farmacêutico, ele era médico, ele era conselheiro, ele era veterinário, e ele tinha uma influência muito grande. Então, ele se tornou vereador, foi um dos primeiros vereadores da cidade. Então, desse primeiro grupo de vereadores, eles elegeram o primeiro intendente, que foi Caibar Schutel. Portanto, Caibar Schutel foi o primeiro prefeito, né, que a gente considera, o primeiro prefeito da cidade de Matão, que foi fundada em 1895, né, que era uma vila, e em 1898 se transformou em município, em que Caibar teve a sua primeira gestão, e foi político, uma pessoa bastante conhecida na região. Caibar Schutel, até então, era católico, ele tinha muita amizade com os padres, e até aí essa imagem nós temos de um padre que tiveram muitas divergências, mas acabou se tornando amigo de Caibar, o padre Antônio Cesarino, que acabou presenteando Caibar com essa Bíblia Sagrada, que está hoje intacta no Memorial Caibar Schutel, aqui em Matão, e que certamente, desse livro, que ele é enorme, é grosso, dali Caibar Schutel trouxe o Parábolas e Ensinos de Jesus, Vide Atos dos Apóstolos e outros. Tamanha a importância dessa obra. Caibar Schutel começou a se incomodar, né? Já estamos aí entrando no século XX, ele passou a se incomodar muito com os sonhos que ele tinha. Ele tinha sonhos muito verdadeiros com seus pais, e ele não conseguia respostas em lugar nenhum. Na igreja, eles pediam para ele rezar, para ele não se preocupar que era assim mesmo, os sonhos eram assim mesmo, mas na cidade de Matão, ele chegou a conhecer dois senhores que praticavam, que faziam reuniões envolvendo comunicações mediúnicas, mas eram reuniões com comunicações frívolas, né? Aí temos o seu Calixto Nunes e o seu Quintiliano, que nós não temos uma foto dele. Eles começaram a fazer reuniões, os espíritos pediam missas ou traziam questões corriqueiras, questões do dia a dia, que eles ficavam aflitos, mas Caibar percebeu que ali existia uma comunicação inteligente, e quando ele teve acesso à leitura do Reformador, né, que é um periódico produzido pela Federação Espírita Brasileira até hoje, ele começou a ter acesso ao Espiritismo, ele encomendou as obras básicas e começou a estudar, e em 1905 ele funda o Grupo Espírita Amantes da Pobreza. Esse foi o primeiro grupo. Caibar e seus companheiros, né, que faziam aquelas reuniões, passaram a fazer reuniões com critério, baseadas nos ensinamentos do Espiritismo, e esse grupo foi o início, realmente, da divulgação do Espiritismo em Matão. Caibar Schutel tinha muitas dificuldades para falar sobre a imortalidade da alma. E por conta disso, no mesmo ano, aliás, né, 15 de julho, ele fundou o grupo, e em 15 de agosto, ele fundou o primeiro jornal, O Clarim. O Clarim, ele começou imprimindo numa cidade da região do Vale do Paraíba, né, em Taubaté. Então, que em Matão não tinha gráfica, ele não tinha como imprimir, ele, através de companheiros, de amigos ligados à sua área, o ajudaram, e ele começou a imprimir o Clarim na cidade de Taubaté.
Walter gostaria de comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Taubaté é do lado de Pinda aqui, hein? Tá, é vizinho da gente, viu? Não, mas eu E, queria comentar o seguinte, fazer mais uma pergunta que me veio sim, com relação à vida de Caibar. Qual o sim. papel que você acha, Davi, dentro dos seus estudos, da dedicação que Caibar teve depois da doutrina espírita e as suas necessidades de respostas? Qual a ligação com as suas dificuldades familiares, com ter perdido os pais cedo e com ter perdido o avô e ter se porque ele não teve nenhum contato com o espiritismo enquanto estava no Rio de Janeiro, correto? Sim, ele era Depois ele foi se católico. dedicar depois e tal, Polícia Piracicaba, como você comentou. A partir daí, qual foi o que desencadeou, na sua opinião, de estudioso profundo da vida de Caibar? Com certeza a gente já sabe que no planejamento reencarnatório dele já existia essa missão Sim, de abraçar a doutrina de Kardec, porque ele já sim, era uma pessoa especial. Agora, dentro sim. do plano terreno, na sua opinião, o que ocorreu exatamente? De acordo com os estudos que nós realizamos, buscando trazer o esclarecimento a respeito disso, soubemos que Caibar teve contato com espíritas na cidade de Piracicaba e aqui em Matão ele iniciou as reuniões envolvendo comunicações mediúnicas por causa dos sonhos que ele tinha com os pais, que eram muito reais. Então, isso para ele chamou muita atenção, e quando um amigo lhe trouxe um exemplar do periódico Reformador, que ele percebeu que tinha uma doutrina, que tinham várias explicações para aquilo que ele estava buscando, ele começou a estudar, e quando ele começou a estudar, ele quis divulgar, ele queria que as pessoas também tivessem acesso às verdades do Espiritismo na época. Por isso, ele, com todas as dificuldades que teve, né, com essas perdas, as perdas dos pais, essa deficiência, né, de família, tendo que enfrentar o mundo sozinho, já foi criando aquela couraça, aquela força para que ele pudesse encarar os desafios. E quando ele começou a divulgar o Espiritismo, porque havia uma influência da Igreja Católica muito grande, por isso que nós vamos conhecer nas obras de Caibar Schutel um caráter bastante relacionado aos evangelhos, às igrejas, porque as igrejas, o Brasil ainda tem uma predominância grande do catolicismo, e naquela época era quase 100%, então era muito difícil. Os padres também não incentivavam as pessoas a estudarem, a buscarem compreensão. Então, a gente sabe até que na igreja aqui em Matão, os padres falavam para os fiéis não comprarem remédios nas farmácias de Caibar, na farmácia de Caibar, para que não passassem nem na calçada onde tinha o centro espírita, porque o diabo podia influenciar a pessoa. Então, as pessoas, pelo medo, acabavam tendo curiosidade, alguns, de conhecer o espiritismo, mas muitos acabavam se afastando. Então, Caibar teve essa tarefa de trazer as verdades do espiritismo. Então, como nós estávamos falando, se você puder devolver a imagem ali, Caibar então começou a divulgar o espiritismo. A gente sabe até que Caibar às vezes até ficava do lado de fora da igreja, ouvindo o que o padre falava contra o espiritismo para ele preparar a próxima edição do jornal, né? Tamanha a sua vontade de poder trazer as verdades da imortalidade da alma, as verdades do livro dos espíritos e das obras básicas, né? Então, seguindo, no mesmo ano de 1905, Caibar Schutel também se casa, ele se casa com a dona Mariquinhas, né, Maria Elvira da Silva Schutel, com quem ele já vivia maritalmente, né, essa é a única foto que nós temos de dona Mariquinhas. Ele se casou na cidade de Itápolis, de onde ela é proveniente, e não aparece muito, a gente sabe que ela ajudou muito, foi uma grande companheira, uma grande colaboradora dos trabalhos de Caibar Schutel, mas ela teve muitos problemas de saúde, né, como colocamos aí, em 1917 ela foi diagnosticada como hanseníase, mas na verdade ela tinha lúpus, mas viveu sempre
escondida, assim, sem aparecer nas imagens, não temos nenhuma outra foto de Mariquinhas, mas a gente precisa registrar que ele teve essa companheira que o acompanhou até o final, não tiveram filhos, né, mas ela sempre esteve junto a Caibar. Uma figura que ainda também não tenho foto, ainda devo conseguir, se der certo, os padres que sempre traziam desafios relacionados ao espiritismo, porque esse, por exemplo, o padre João Batista Van S., que pegou logo no começo, quando Caibar abriu o grupo espírita e começou o jornal, ele teve muitas dificuldades, chegando até a parar de publicar o jornal por um ano, de tamanhas as dificuldades que encontraram através desses combates, né, que tiveram, e de divergências e de polêmicas envolvendo os padres. Mas ele teve um time, né, de amigos, de companheiros de ideal, que estiveram próximos a ele. Como esses que eu estou colocando, são apenas alguns, né, o João Leão Pita, Antoninha Perche, que herdou o jornal, né, depois que Caibar faleceu, o seu Zeca da Cunha, o seu Urbano de Assis Xavier, pai da Célia Xavier de Camargo, autora conhecida da atualidade, o seu José da Costa Filho, o seu Watson Campelo, que ajudava nas traduções, enfim. A gente sabe que através desses companheiros que Caibar Schutel conseguiu dar continuidade, fazer tudo que ele faz. Assim como hoje, né, a gente vê o movimento espírita, a gente precisa ter companheiros ligados a nós para podermos realizar as tantas tarefas que nós temos. Mais alguns companheiros, Francisco Veloso, que era de Bebedouro, mas que foi um dos intermediários que morava também no Vale do Paraíba, acho que morava em São José dos Campos, né, ele inclusive é avô da minha sogra, então vocês veem como a gente está meio em família, né, então Caibar tinha essas amizades, esses companheiros de jornada que ajudaram ele na divulgação, que não era uma coisa muito fácil. É interessante a gente registrar que em 1911, Caibar lança o seu primeiro livro. É um livro de polêmicas, né? O espiritismo e o protestantismo. Tem várias histórias que a gente poderia aprofundar, podemos deixar para uma outra oportunidade, mas vamos deixar aí o registro do primeiro livro de Caibar, Espiritismo e Protestantismo, uma polêmica com o professor Faustino. Em 1913, nós temos uma imagem interessante de Caibar Schutel com seus companheiros e vários exemplares do Clarim nas mãos. Eles levavam no dia de finados, eles distribuíam gratuitamente para as pessoas que iam chorar os seus mortos, né, para trazer a proposta do espiritismo, né, de que a vida não terminava ali, né, falar da reencarnação, etc. Como dissemos, Caibar foi um excelente farmacêutico, começou como prático de farmácia, mas temos aí as duas imagens da farmácia nos anos 20 e agora atualmente, né, como é a farmácia Schutel, não é os mesmos donos, mas a farmácia Schutel ainda existe, né, Caibar Schutel, aqui na época, né, ao centro, ele sempre ajudava aos pobres, ele ia nas fazendas, pegava sua charrete, levava remédios, ajudava todos aqueles que podia. Assim como aqueles que estavam presos, né, ele visitava com frequência o presídio da cidade, levava mantimentos, levava doces, fazia preleções do evangelho, fazia preces, e ele era um querido também entre esses sofredores que já estavam sofrendo bastante com as suas culpas, ele ia levar uma palavra de ânimo e de incentivo para essas pessoas. Aqui uma foto da estação de trem de Matão, para a gente dizer que foi um dos canais de divulgação do espiritismo. Através dos trens, das estações, os seus companheiros, sempre que saía uma edição do jornal, Caibar Schutel levava um lote de exemplares para a estação, entregava um exemplar para cada pessoa, colocava nos assentos e ia divulgando o espiritismo da forma que podia. A gente fica imaginando hoje o que seria se Caibar, com todos esses recursos de comunicação, pudesse utilizar para divulgar o espiritismo.
Aqui, estamos aí já 5 minutos para a gente encerrar, né, Walter? Mas eu vou dar uma acelerada aqui. Aqui temos uma imagem do terreno que Caibar Schutel construiu sua casa, a sua farmácia, também o centro espírita, e onde tem essa seta vermelha, ele construiu barracos para acolher pessoas. Ele servia alimentos, cuidava dos doentes, e teve pessoas que moraram por muitos anos ali. Veja só como o espírito de generosidade, o exemplo de caridade de Caibar era amplo. As reuniões mediúnicas também, temos alguns registros interessantes. Em 1925, é importante a gente trazer a informação de que o Clarim evoluiu bastante, né, de 1905 até 1925, ele era o periódico mais respeitado do Brasil, falando de espiritismo, e trazia notícias, trazia estudos, trazia matérias de grandes autores, de pesquisadores, como Charles Richer, Arthur Conan Doyle, Alfred Russel Wallace, Leon Denis, Ernesto Bozano, e ele queria produzir uma revista, e por intermédio de Luiz Carlos Oliveira Borges, que era o filho do segundo barão de Dourado, que tinham muitos recursos, ele financiou o início da Revista Internacional de Espiritismo, que foi lançada em 1925. Ali, Caibar queria uma obra que pudesse atingir outros públicos e dar um enfoque maior na questão científica do espiritismo. Então, trazia várias matérias, vários trabalhos desses cientistas que a gente falou agora, com imagens de fenômenos, de aparições. Então, era uma revista, ainda, mas na época com Caibar era uma revista vibrante, atual, que até hoje ainda se coloca muitas matérias do passado, tamanha a atualidade delas. 1928, Caibar Schutel constrói o Centro Espírita, lança o Parábolas e Ensinos de Jesus. Aqui tem um autógrafo, né, dessa primeira edição, em janeiro de 1928, autografado por Caibar. Essa obra que vai ser estudada aqui com o Walter, com os companheiros. Outro aspecto importante que a gente quer deixar registrado é o amor de Caibar Schutel pelos animais. Ele tinha o seu gatinho, o Nhonhô, que mereceu, inclusive uma foto numa das revistas, o seu cavalo, chamado Cabrito, vários episódios, várias histórias de exemplo de amor aos animais que Caibar tinha por esses seres. Em 1936, já entrando nos anos 30, né, Caibar Schutel começa a divulgar o espiritismo pelo rádio. Ele organizou 15 conferências radiofônicas pela rádio PRD4 de Araraquara, como eram previamente escritas e depois transmitidas. Caibar Schutel transformou essas conferências num livro Conferências Radiofônicas. Quem quiser pode conhecer o que Caibar Schutel falou naquela época para divulgar o espiritismo. 1937, essa provavelmente a última foto de Caibar ainda encarnado. No início de 1938, Caibar teve problema de angina, teve muita dificuldade naquele mês de janeiro. No final do mês, ele veio a desencarnar, e um aspecto muito curioso, que muita gente chama atenção, né, de Caibar, foi ele ter dado uma comunicação em pleno velório, né, estavam velando seu corpo, e ele, através do médium Urbano de Assis Xavier, tem a comunicação de Caibar, em que ele dá uma mensagem de otimismo, de motivação aos seus companheiros que iriam prosseguir a sua obra, que já passou de 100 anos, né, mas ele ditou aquela que seria o seu epitáfio, né, que está no seu túmulo, a frase tão conhecida e tão significativa: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Esse é o exemplo de vida de Caibar, isso que foi o sentido da sua vida, né, a dedicação de sua vida, e ele vive e viverá porque é imortal. Por quê? Porque ele está
Hoje, com a gente, ele está incentivando o movimento espírita, ele ainda dá comunicações, tem vários centros espíritas chamados Caibar Schutel. Por quê? Ele está presente, ele continua vivo na divulgação do espiritismo. Aqui tinha uma foto curiosa, no enterro de Caibar, que ele não gostava de que fosse um caixão preto, né, o caixão dele branco, e os seus companheiros todos brancos, porque ele não gostava de associar a cor, né, escura com a morte. Então, todos os seus companheiros de branco, e aqui o seu túmulo, que ele queria muito simples, né, com a frase que ele mesmo ditou. Então, 21 horas em ponto, Walter, fica então o convite para as pessoas que não conhecem, virem até Matão, conhecerem o Memorial Caibar Schutel e tantos detalhes de sua vida que a gente, em meia hora, a gente fala tropeçando, mas tem dados muito interessantes de uma vida que vale a pena ser conhecida e exemplificada. Então, fica aí o nosso agradecimento, Walter. Eu não sei se você quer fazer algum comentário, mas eu acho que consegui chegar nos 30 minutos certinho. Davi, muito obrigado pelo tempo. O pessoal, quando eu estava fazendo a transmissão pela Rede Fraternidade, o pessoal falava assim, olha, eu vou terminar logo porque o Walter vai me cobrar, entendeu? Eu tinha uma fama de horário britânico, entendeu? Mas a gente relaxa, não é assim. Você poderia ter passado 1 minuto ou 2, assim, que não teria problema, assim, uma larga escala, entendeu? Não, mas olha, muito bonita a trajetória de vida, e a gente vê como a trajetória de vida de uma pessoa como Caibar está ligada intimamente a Kardec, né? A gente, muitas vezes, nos traz, assim, a sensação de que você estava falando de Allan Kardec, né? Com as suas dificuldades, com a parte financeira, com ter outra profissão, em um determinado momento fazer a busca da doutrina e ser presenteado em determinado momento com aqueles fatos que aconteceram com ele, quando foi para o interior do estado de São Paulo, lidar com a farmácia, por exemplo, a gente já pensa em Eurípides, né? Então, como essas situações se imbricam com outros personagens e que a gente tem um conhecimento bastante grande, né? Você falou de Eurípides, Eurípides também começou mais ou menos, Eurípides começou em 1904, né, Caibar também, em 1905 lançou o centro, e Caibar foi contemporâneo, eles chegaram a trocar cartas, Caibar queria curar a Mariquinhas dos seus problemas, inclusive tem cópia de uma carta de Caibar lá em Sacramento, em que Caibar perguntava para Eurípides que medicação que ele poderia oferecer para sua esposa. Então, eles tinham um contato, não temos conhecimento de que eles tivessem se encontrado, mas ele tinha um carinho, um respeito muito grande, aquela amizade de espíritas irmãos. E a gente percebe a força que existe por trás de uma missão de uma pessoa, né? Então a gente vê pessoas que saem do nada e pessoas que criam impérios maravilhosos, que as pessoas que vão mudar a vida dessas pessoas que estão envolvidas, né? Então, Caibar é uma delas, são impérios do ponto de vista doutrinário e de conhecimento, e de trazer a doutrina espírita e trazer o evangelho para as pessoas, e um quarteirão inteiro que você nos mostrou, que eram diversos prédios que Caibar conseguiu arrebatar e transformar aquilo, com certeza ele não comprou. As pessoas foram se convertendo, entre aspas, vamos dizer assim, e sendo vindas para a doutrina espírita e para a imortalidade da alma, e foram realmente ajudando na causa, e aquilo tudo aconteceu. Isso, quantos Caibares a gente vê por aí com essa força e com essa missão, é que a gente acaba não dando o valor, né? Então, uma homenagem muito bonita. Sim, Walter, é muito bom a gente lembrar dele. Tinham muitas pessoas que tinham essa generosidade, esse coração bom, em várias cidades tinham, como Caibar Schutel foi considerado em Matão o pai da pobreza de Matão, né? Tamanha a generosidade, né, em ajudar os pobres. Tinham outras pessoas também à época que estão anônimas, mas que, como esse é um espírita que se dedicou muito, a gente precisa puxar esses exemplos do passado, né, Walter? Para a gente resgatar isso e levar em bases, como você falou, com a fidelidade de Allan Kardec. Exatamente. A nossa proposta é Allan Kardec e o Evangelho de Jesus, né, traduzidos
e interpretados através de Caibar Schutel. Essa é a proposta da transmissão, realmente. Espero que nós possamos receber essas inspirações e essa luz para que o programa vá sempre nesse sentido, né? E que as pessoas possam acompanhar e nos ir norteando também a respeito do que está sendo feito. Davi, eu agradeço muito. A nossa proposta de hoje acho que está totalmente cumprida. Você e o Orson são duas pessoas especiais, de simpatia, de conhecimento, de disponibilidade. Eu agradeço demais. Parabenizo você pelo seu trabalho, porque foi realmente um trabalho que deve ser muito... Peço desculpas por te dar 30 minutos, porque o seu trabalho deve ser muito mais profundo do que isso, e é muito difícil para uma pessoa com conhecimento amplo a respeito de algum assunto sintetizar tudo e trazer em 30 minutos aquilo que ela acha mais interessante. Então, mas é o desafio. É um desafio. Jornalista tem que saber falar e tem que sabe sintetizar, enfim. O desafio é todo momento. Então, esse que eu ia falar, o desafio da síntese, né? Isso. Se deu para alguém entender alguma coisa, fica o convite para umas outras oportunidades, né? Que quiser fazer perguntas em outro momento, a gente está à disposição, com muito prazer. E, Davi, você não falou da sua formação profissional para a gente, qual é? Então, sou jornalista, eu fiz economia, jornalista e entrei na área de comunicação, né? Sou lá de São Paulo, morei um tempo no exterior, e em 2006 nós viemos para trabalhar na obra de Caibar mesmo, no Clarim, moramos lá na casa dele, né, nos 2 primeiros anos, e ficamos um tempo ali, por isso tivemos um bom acesso do conteúdo das obras de Caibar. E a gente incentiva muito vocês estudarem a obra de Caibar, o Parábolas, que é um livro excelente, vocês vão ver, ele menciona a parábola e traz a explicação. Então, é muito gostoso a gente ver, a gente entende também que às vezes ele estava respondendo para os padres, falam muito da Igreja Católica, mas assim mesmo dá para a gente entender e extrair muita coisa boa, viu? E que não seja interpretado como críticas, porque todos nós somos católicos de potencial, porque viemos de séculos de catolicismo, então estamos hoje conhecendo outras realidades, né? Então, todos nós encarnados atualmente, provavelmente já passamos por uma fase católica muito forte, visto a intensidade que o catolicismo tomou conta, pelo menos do Ocidente, né? Do Oriente de uma outra maneira, mas a gente falando do Ocidente. Bem, Davi, eu agradeço novamente, a gente chega ao final do programa, eu agradeço todos os nossos internautas, aqueles que nos ouviram, que dedicaram esse tempo para ouvir a estreia desse programa. A gente está aberto a sugestões, e a proposta, então, lembrando, é o estudo do livro, né, de Caibar, tá aqui, a gente vai passar de novo, Parábolas e Ensinos de Jesus, tá? Na semana que vem a gente vai receber o Orson vai falar da primeira parte para a gente, das parábolas e sua interpretação. Então, a gente vai bater um papo a respeito do preâmbulo ou prefácio do livro, que é interessante, e vamos falar alguma coisa da interpretação dessas parábolas, né? Então, por que a gente está demorando e não chega... Poxa, quem está me ouvindo pode falar, por que já não fala da primeira parábola que tem no livro, né? Aí é porque eu acho que tem que ser um trabalho lento, para a gente para entender o conteúdo da parábola, eu acho que é necessário entender a vida de Caibar, que interpretou a parábola nesse livro, é necessário a gente entender um pouquinho como Jesus falava, o que esse livro se propõe a fazer. Então, depois do Orson falar do preâmbulo e dessa primeira parte da introdução, a gente vai ter, provavelmente, a confirmar o nosso amigo Simão Pedro falando da didática de Jesus. Então, como era a didática de Jesus, que é um espírito mais evoluído que já veio para esse planeta, que a gente teve contato, e por que ele falava daquela maneira? Como era atingir aquele povo de 2000 anos atrás? O que mudou? Será que mudou muito a interpretação? Será que nossa evolução mudou? Será que nosso grau de maturidade mudou tanto? Ou se Jesus viesse aqui hoje, a gente conseguiria reconhecê-lo através da sua fala? Qual seria a didática de Jesus se viesse hoje nos trazer sua mensagem comparada àquilo de 2000 anos atrás? Essa vai ser a proposta do nosso bate-papo do nosso terceiro programa. Então, a gente agradece bastante a você, sabemos que você tem compromisso também, como Orson, essas pessoas sempre têm um tempinho para doar, mas estão compromissadas, e você, 9h30, eu sei que tem outra programação, né? Vamos, com muito prazer, vamos aí agora nas lives, né, agora cada um no conforto de seus lares, né, não precisa se deslocar, então o desafio também, como você, né, tá caprichando, fazendo o melhor possível
para que as pessoas gostem, então, que continue esse modo de estudo e de apresentação da doutrina espírita. Boa sorte, viu, Walter? E muito obrigado. E que todos possam acompanhar, que a gente tenha um companheiro muito valoroso e que eu tenho certeza que vai ser um estudo bem legal do Parábolas. Que bom, Davi. Eu peço permissão para você para te tirar da tela, então, e a gente aguarda você numa outra ocasião. E muito obrigado, foi muito boa a sua exposição. Um abraço a todos, muito obrigado também. Bem, pessoal, esse foi, então, o primeiro episódio da série de estudos desse livro que a gente está se propondo a fazer. Eu acho que vai ter bastante coisa para acrescentar e vai ter muito assunto para discutir. Vai ter muita teoria e do que eu falei no começo, aquela prática. Será que eu estou compreendendo, mas será que eu estou conseguindo praticar aquilo que eu ouvi? Então, fica a mensagem final, seria essa. Então, agradeço a todos os amigos aí da Web TV e todas as cofiliadas que estão transmitindo também, aqueles amigos que estão assistindo depois, através do Facebook ou do YouTube, e a gente se prepara para quarta-feira que vem trazer uma nova mensagem para vocês, agradecendo particularmente ao Gutenberg, ao Júnior e ao Maxwell que nos assessoraram nessa primeira estreia do programa, tá ok? Um forte abraço para vocês, um beijo no coração e que todos fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e continue acompanhando a programação da Rede Esperança, tá ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus.